Hoje eu quero falar com vocês sobre como superar os conflitos entre pais e filhos. Quero logo dizer para vocês também que na questão de pais e filhos, de aconselhar vocês, talvez eu não seja a pessoa mais indicada, porque eu não sou pai, né? Para começar, eu não sou pai. Eu sou apenas um jovem, casado, né? E com certeza todos vocês casados com filhos têm muito mais experiência do que eu. Só que pensando por outro lado, eu gostaria de pensar com vocês e falar com vocês, não o que eu penso, não as minhas ideias, não os meus conceitos, mas eu queria pensar com vocês o que a palavra de Deus diz sobre isso. Pensando e se tratando da palavra de Deus, a gente entende que não há experiências, né, grau de experiência de pessoas para comparar com ela, porque é ela que nos dá o guia. Independente de quem seja que esteja falando sobre isso, se é a palavra de Deus, a gente tem que acatar, tá bom? Queria então que vocês desconsiderassem Gilson na questão de pai, porque eu não sou pai, né, ainda, né? Quem sabe aí mais uns 2 anos vai vir uns 2 baianinhos aí e tal, mas no momento ela ficou meio triste ali, né? 1 ano, tá bom, né? Mais 1 ano. É? A sogra não está aqui, senão posso falar, né? A sogra não está aqui. Mas a gente vai ver então o que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Sobre essa tarefa do lar, esse sistema de família. Quando eu falar sobre pais, por algum momento ou outra vez eu vou falar e direcionado falar sobre o pai, mas eu queria que você desconsiderasse quando eu falasse só do pai no sentido do homem. Então, quando eu falar pais, eu estou me direcionando ao casal, tá bom? Aos homens e às mulheres que são pais. Porque a expressão pais, alguma vez, quando a gente vai falar, parece que soa só para os homens, né? Então, mas a gente sabe que a responsabilidade são dos dois. A missão e a tarefa de ser pai não é fácil. É fácil ser pai? Quem acha fácil ser pai aqui, levanta a mão. Eu, né? Que eu não sou pai, né? Mas a gente sabe também que ser filho também não é fácil. Ser filho é fácil? Quem acha que é fácil ser filho aqui, levanta a mão. Porque de um lado ou de outro, sempre a corda pesa, né? E dificulta um pouco o relacionamento. Então eu queria ler o texto da palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses versículos tão importantes da palavra de Deus, que está direcionado aos pais e aos filhos. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Amém? Oh, misericórdia. Então vou dar mais um tempinho para você achar. Já vai aparecer ali primeiro. Quem não conseguiu achar, lê aqui, tá bom? Você não acompanha ali. Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Um dia, ouvindo alguém, uma pessoa jovem falar, ela falou assim, a gente tem um argumento bíblico muito forte para nos defender dos nossos pais. Eu estava perto escutando a pessoa falar. E ela falou assim, quando a gente fizer alguma coisa e tal,
ou ele nos provocar, é só falar para ele assim, ó, pais, não irritem os seus filhos, né? Não irritei os vossos filhos. Aí eu falei, opa, mas você já viu o que está antes? Tem gente muito esperta, né? Quer pular, atropelar as coisas para ir para aquilo que beneficia a vida dele, né? Então eu falei, tem um mandamento antes, obedeçam a vossos pais ou a seus pais no Senhor, né? E assim, filho, se você quiser viver mais um tempinho, cuida disso. Porque se a promessa é de aumentar ou acrescentar os anos de vida... Agora imagina que toda vez que um filho desobedece os pais, se Deus resolve diminuir um ano. Eu acho que tem gente que nem estaria aqui nessa noite. Quem sabe a começar por mim, né? Essa é a verdade. Então a gente sabe que o mandamento é para um, mas depois também para o outro. Qual é a intenção de Deus nisso? Alinhar os pensamentos e chegar a um acordo entre pais e filhos. Diálogo, né? Um precisa do outro e vice-versa. E assim os dois podem juntos viver uma vida que honre e glorifique o Senhor. Então, eu queria pensar primeiramente com vocês qual é ou quais são as responsabilidades dos pais, né, dos pais. Quais são elas? Pelo que o versículo diz, versículo 1 diz assim, que nós, né, na verdade, eu inverti aqui. Quero falar a responsabilidade e o dever dos filhos, que é o que inicia o capítulo, né, falando dos filhos. Então, de que forma os filhos podem exercer o seu papel diante dos seus pais com base nesses versículos? Então, versículo 1 vai falar vai dizer assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, né? Então, primeira instrução aqui para os filhos é obedecer, obediência, né? Obedeçam. Em Colossenses 3:20 diz assim, é um texto paralelo que diz assim, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência aqui citada nesse versículo, relacionada ao dever dos filhos para com os pais, esse termo é mais forte do que a submissão que foi apresentada como obrigação à mulher, ao seu marido. Então imagina, assim, quando Deus fala para a mulher ser submissa ao seu marido, que profundidade que é e que coisa forte que tem ali nessa questão. A questão é não questionar, não discutir, mas ser submissa, né? Dizer assim, eu sei que eu tenho as minhas vontades, mas Deus diz que eu tenho que me submeter à autoridade dele, né? Alguns aproveitam disso para, quem sabe, sufocar a coitada, né? Mas imagina que quando Deus fala nesses versículos aqui em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, Deus está dizendo assim, olha, a obediência de vocês, dos filhos, aos pais, essa obediência é mais profunda do que a submissão que Deus dá para a mulher relacionada ao seu marido. É um termo muito forte, obediência. Você obedece aos seus pais? Você vive debaixo da obediência dos seus pais? Você já se colocou debaixo do senhorio deles para obedecer de uma forma correta? Obedecer aos pais significa acatar, absorver e respeitar conselhos e instruções dadas por eles. Então, lá em Samuel, vai dizer que, 1 Samuel 15:22, que tem porventura o Senhor tanto em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Então a obediência para Deus é melhor do que sacrifícios. Sacrifícios. Você se submete à obediência aos seus pais? Você já parou para pensar nisso?
Então nós precisamos pensar, jovens, adolescentes, vocês precisam obedecer aos pais de vocês. Outra coisa que vocês devem fazer, versículo 2, diz assim: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessa. Então, além de obedecer, você precisa honrar. Honrar seu pai e mãe é demonstrado através de palavras e ações que surgem de uma atitude interior, de estima e respeito pela posição que eles ocupam. Então é a função que eles estão, que você tem que respeitar, quem eles são, onde eles estão, principalmente como se trata de seus pais. Honrar os pais é aceitá-los como e do jeito que realmente são. Um filho que se envergonha dos seus pais está desonrando e se rebelando contra o próprio Deus. Você vai dizer assim, mas como que é isso? Eu vou dizer para vocês que na minha época de coleguinhas e tal, gente, mas o que eu conheci de amigos meus que tinham vergonha do pai, principalmente moças, porque a menina, eu conhecia a família, conhecia os pais, mas sabia da situação até financeira deles, a dificuldade que era em casa, porque eram meus amigos, e de repente a menina pediu uma roupa, o pai não podia comprar, não por ruindade, mas porque não tinha condição, e daí a pouco eles se desdobravam para fazer o possível, conseguia a roupa, dava para ela, ela chegava na igreja toda bonitinha, né? Ia para a igreja toda bonitinha, mas de repente alguém perguntasse, quem são seus pais? Muitas nem falavam quem era, porque vergonha dos pais, vergonha. Você, jovem e adolescente, você precisa valorizar o seu pai, você precisa honrar o seu pai, você precisa sentir orgulho de quem ele é, independente de quem ele seja, o que importa é que ele é o seu pai. Tem pais por aí que andam dando a vida para conseguir o alimento para o seu lar, mas porque talvez ele tenha uma condição bem abaixo, financeira, os filhos muitas vezes o desprezam. Alguns já ouvi até dizer assim, porque eu nasci nessa droga de família. Isso é uma vergonha para os pais, isso é uma desonra, porque da onde você saiu, foi de lá. Então, portanto, nunca esqueça de onde você saiu. Nunca esqueça. Eu não cresci num lar que eu tinha tudo o que eu queria. Que meus pais me davam tudo o que eu queria. Não era assim. E eu nem pedia nada, praticamente, porque eu sabia da condição deles. Não estou dizendo que é pecado também vocês pedirem, seus pais tiverem condições, dá. Não estou dizendo que é pecado. Eu estou falando aqui na questão de honrar o pai por quem ele é. Eu não tinha tudo que eu queria dos meus pais porque eu sabia da condição. Mas eu sempre admirei a luta e o trabalho deles por minha causa. Até acompanhava algumas vezes. Minha mãe trabalhava na roça de café, cortando cana. Meu pai, se falar o nome dele completo na cidade e perguntar onde ele mora, ninguém vai saber. Porque o meu pai, se você chegar na cidade, lá no lugar e falar onde que João José de Souza mora, o pessoal vai ficar assim, quem é esse? Não sei quem é não. Agora se você perguntar assim, onde João Balai mora? Balaio já explicou tudo, né? Meu pai fazia balaio, de cipó trançado. Ia para o meio da feira vender para conseguir o dinheiro para nos sustentar. E ele fazia aquilo porque ele sabia que ele tinha que trabalhar. Eu nunca tive vergonha do meu pai. Acordava às 5 da manhã, minha mãe me chamava, a gente ia junto para a roça. Fazer uma feijoada do que tinha em casa para se alimentar. Pedaço de osso dentro do feijão. E aquilo ali para mim era a melhor comida do mundo. Chegava o horário de ir para casa, eu sabia que ela ia demorar mais um pouquinho. Eu falava, mãe, eu vou primeiro então para casa.
da roça. Eu ia sozinho, ela falava, tudo bem. Eu falava, então já que eu vou primeiro, eu vou levar uma lenha. E passava de Umburaninha, da roça inteira, da cidade lá perto, que é Minas Gerais, atravessava a Bahia com um fecho de lenha na cabeça ou nas costas, levando para casa. Para chegar lá e ter pelo menos a lenha para cozinhar o feijão. Então, eu não tinha vergonha do que meus pais faziam, porque eu sei que o que eles faziam era por amor. Isso é honra. Como que você vai desonrar alguém que te dá comida, te dá veste, te dá um lugar para dormir, né? Está o tempo todo cuidando de você, porque o pai e a mãe, eles se preocupam. Independente de onde você esteja, qual a sua idade, eles se preocupam. Não é porque você casou, está longe, que eles acabou. Não, a preocupação é praticamente a mesma dos pais. Quer saber como estão os filhos, quer ver os filhos bem. Então você, é sua responsabilidade, como jovem, adolescente, honrar os seus pais. Eles merecem a sua honra. Eles merecem o patamar de pais, porque eles se sacrificam por você. Em Provérbios 23, 22 disse, ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. A tendência dos pais é se tornarem cada vez mais velhos e os filhos só pisar em cima. Pisar. Mas que vocês, nessa geração, vocês conhecedores da palavra de Deus, possam fazer ao contrário disso. Quando seus pais envelhecerem, estiver lá no leito, não conseguirem mais dar para vocês o necessário, aquilo que eles tanto lutavam, é hora de vocês cuidarem deles. É hora de vocês pegar no pesado para honrar os seus pais, porque eles merecem. Eles doaram as suas vidas por vocês. Então, é hora de vocês também retribuir. Você precisa valorizar, amar e honrar seus pais, sendo bons filhos. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios 10, 1 diz sobre isso. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Provérbios 19, 26. E como que tem por aí filhos expulsando os pais de casa? Que vergonha, gente. Que vergonha. Não se tem mais, os pais nem no lar tem mais os seus lugares para ficar. Que vergonha isso. Mas a gente sabe que essas pessoas que fazem isso, cometem tais atrocidades, elas um dia estarão diante de Deus e prestarão conta dos seus atos. Por isso nós, como jovens, adolescentes do Senhor, nós precisamos honrar eles até a sua morte. Estar do lado deles, cuidando, ajudando no que precisar. E a gente pode, se tratando dos filhos em relação aos pais, a gente pode concluir que o resultado na vida do filho que honra e obedece os seus pais está no verso 3. Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. Então essa é a recompensa, promessa do Senhor. Além de vida aqui nessa terra, a gente sabe que você vai ter a sua recompensa nos céus também, da parte de Deus. Por isso, jovens e adolescentes, honrem os seus pais, obedeçam aos seus pais. Isso é um mandamento do Senhor e com promessa para vocês. Então, nós já sabemos qual é o papel do filho em relação aos pais. Agora eu quero falar qual é o papel dos pais em relação aos filhos. Isso tem gerado conflitos. Então, pelo verso 4, nós podemos ler que vai dizer que pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Verso 4 vai falar que a função do pai, a responsabilidade, o papel do pai, um deles é não irritar os seus filhos. Não irritar os seus filhos. Irritar significa despertar ódio, raiva, rancor, provocar, zangar e etc.
Colossenses 3, 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Cuidado da maneira que você está tratando seu filho. Não irritem os seus filhos. As formas de irritar pode ser das mais simples até as mais rigorosas. Alguns pais aproveitam da disciplina para causar uma irritação. Você sabia disso? Muitas vezes a disciplina que os pais exercem nos filhos não é para causar um arrependimento nele, para que ele reveja os seus conceitos, mas é para irritar. Você fez isso, você vai agora passar ali para você ver o que é bom. Nem lembra do Senhor, nem pensa no Senhor, que é um método disciplinar e criar segundo a instrução de Deus. Não, é só para irritar. Daí o filho fica triste, amargurado, desanimado, né? E o pior de tudo, eu vou falar aqui e queria que você me perdoasse. Não sei da vida de ninguém, não sei como que é no seu lar, mas o pior de tudo, sabe qual é a disciplina que tem pais ainda que exerce sobre seus filhos? Proibir de vir no culto. Disciplina o filho proibindo de vir no culto. Gente, é errado isso. É errado. Proibir de vir no culto, você está isentando o seu filho de receber conselhos e absorver mais da palavra de Deus. Se você não quer mandar ele para o seu culto, não quer proibir ele de vir para o culto, então você tem que mandar ele para uma balada. Tem que mandar para uma balada. Vai para a igreja não, vai para a balada. Porque se na casa de Deus você não confia, você não tem a liberdade de mandar o seu filho, para onde você vai mandar? Tem pais que fazem isso só para irritar o filho. Sabia que é pecado diante do Senhor? Sabia que isso é pecado? A casa do Senhor é o lugar de se frequentar, de se cultuar a Deus, de prestar a Ele aquilo que Ele é digno. E quando nós não deixamos de vir nos cultos, quando nós podemos e não vimos para os cultos, nós estamos deixando de adorar e render um culto a Ele. Então, cuidado com as disciplinas que você exerce sobre o seu filho. Isso pode mudar muito a vida dele, pode desanimar. Já que eu não fui hoje, fui proibido, então do próximo eu também não quero ir. Quero nem saber de igreja mais. Quero nem saber de jovens e adolescentes, para mim, tanto faz, vou ficar em casa. Então, cuidado com isso. Como eu disse, minha intenção não é acusar ninguém. Não é acusar ninguém. Deus sabe da motivação e do coração de cada um. Então, faça aquilo que Deus te ordenar, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas lembre-se, tem coisa que não faz o menor sentido. Outra coisa, ainda no verso 4, criar na instrução e no conselho do Senhor. Sabe o que é isso? Ensinar a Bíblia, orar com Ele, compartilhar tempo, bênçãos, experiências com Deus para a vida deles. É sentar com Ele e falar: filho, vem aqui que eu vou te falar o que Deus fez nas nossas vidas. É sentar com eles e falar: vem aqui que eu quero ler um versículo. Vem aqui que eu quero orar com você. Vem aqui que eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Provérbios, eu li até no início, 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Conselhos. Os conselhos servem e seguem por toda a vida. Pessoas sábias aconselham. Instruem os seus filhos no caminho do Senhor. Dão para eles o alimento básico para a sua fé. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Você é um orgulho para o seu filho? Ou você é uma vergonha? Você ensina dele da palavra de Deus? Você ensina para ele orar, como orar? Você dá dicas para ele de como ler a palavra de Deus? Você conta experiência da sua vida para ele? Mas que experiência que eu posso contar para ele? Que experiência?
Se você não tem experiência para compartilhar com seus filhos em relação às coisas de Deus, significa que você não está tendo intimidade o suficiente com Deus. O que nos faz entender as coisas de Deus, viver a experiência de Deus, saber conhecer mais a Deus, é o nosso tempo com Ele. É experimentando, vamos dizer na gíria de hoje aí, né? Tete a tete. Né? Pai e filho, eu e ele só, experiências vividas do que Deus faz na minha vida, de como Ele trabalha, de como Ele está me ensinando, de como bênção sobre a minha vida, de como Ele tem me dado a experiência. Isso é fundamental para o seu filho. Ele vai ouvir e vai querer te imitar. Vai querer te imitar. Eu sei que muitas pessoas não curtem muito, ou muitos não têm nem uma intenção de ouvir o Lucinho. Alguns detestam o Lucinho. Eu ouço, né? Na medida do possível. Eu escuto. Ele disse uma coisa assim, que o sonho dele, o maior sonho dele, era ver os seus filhos experimentando grandes experiências com Deus. E o menino dele de 13, se eu não me engano, 13 ou 14 anos, chegou para ele e disse assim: pai, eu tive um sonho. E ele disse para o filho assim: qual sonho? Ele falou: eu sonhei que na escola, meus colegas estavam tudo correndo para a rua, saindo da escola desesperado. E tinha muitos meninos, parece que com demônios. E uns viravam e faziam careta, e as crianças, os outros todos correram. Eu fui o único que fiquei lá em pé, diante deles, olhando para aquela cena. Lucinho falou assim para ele: você vai ser, sabe o quê? Desencapetador de criança. Aí ele ficou com aquilo na mente, né? E eles fizeram um retiro para um sítio. E disse que ele estava lá com esse menino, com o Lucas, né? Filho dele, batendo futebol, chutando a bola e tal. Ele falou: filho, fica aqui só um pouquinho que eu vou falar com a mãe ali. A mãe dele estava lá num pátio e tal. E ele saiu dali e correu para lá. E o menino estava no meio do campo. A hora que o Lucinho foi chegando lá perto da sua esposa, deu um raio. Brá! Abriu um buraco no chão, onde que o menino estava. Do lado dele assim, uma cratera. Ele falou: meu Deus, matou meu filho. Olhou de longe, correu, e o menino estava parado assim, estátua. Ele correu, falou: vou lá ver o que aconteceu e tal. E falou: meu filho está tudo bem. Chegou desesperado, e o menino assim, não falava nada. Ele falou assim: meu filho, você está bem? O que aconteceu? Ele falou: pai, você lembra daquele dia que você falou que eu ia ser um desencapetador de criança? Eu estava jogando bola, quando você saiu, eu falei para Deus: se for verdade, cai um raio aqui agora. E naquele instante, Lucinho entendeu que Deus, ele pode fazer o que Ele quiser na vida das pessoas. Experiências com Deus, bênçãos de Deus, experiências grandes que nos faz crescer, que nos motiva, nos faz a querer mais, a buscar mais. Isso se chama experiência com Deus. Sabe por que você ainda está nessa vida miserável que você está? Porque você ainda não viveu uma experiência profunda com Deus. Quando você viver uma experiência profunda com Deus, você vai entender, sua vida vai mudar. Você vai falar: eu quero mais para a minha vida, eu quero buscar, eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber quem Ele é, porque com certeza nele eu serei grandemente abençoado. O que nos faz crescer são experiências que nós vivemos com o Senhor. Experiências face a face com Ele, experiências não contadas. Não o que eu conto da minha vida, mas o que você vive. O que você vive. Posso testemunhar, posso falar, posso pregar, posso dizer o que aconteceu comigo, mas isso não vai fazer sentido nenhum na sua vida, se você não viver sua experiência com Deus. Deus está louco. Deus está doido para viver uma experiência com você.
Deus está disposto, Deus está aberto, Deus está apaixonado por essa experiência que Ele quer viver com você. O que falta de nós é compromisso, fidelidade, responsabilidade e interesse na pessoa de Deus. Porque quando nós temos de Deus, nós recebemos de Deus, nós vamos querer mais, nós vamos buscar mais, nós vamos viver mais, nós vamos estar tão perto dEle que a gente vai dizer, eu não quero sair daqui mais nunca, é aqui que eu quero estar. Então, viva isso para contar para os seus filhos, que isso vai motivá-los a também querer viver as mesmas experiências. A mesma coisa dos seus pais dizerem para vocês, na minha época aconteceu isso e isso, você fala, nossa, que legal. Meu pai era um grande homem e ele fez grandes coisas. Mas só a experiência do seu pai não vai significar nada. Você também precisa marcar a sua vida de experiência com Deus. Você precisa viver o novo de Deus e receber dele. Viva, compartilhe com seu filho. Dê para eles o alimento que eles necessitam para caminhar com o Senhor. Então, você precisa fazer isso orando, conversando, compartilhando da sua vida, da palavra de Deus com eles. Muitos pais só falam com seus filhos para dar bronca ou repreender. Ser pai é estar à disposição para ouvi-los e compartilhar com eles das suas lutas, dificuldades. Os pais são os amigos de casa. Quando falo pai, né, estou me referindo aos dois. Então, os pais são os responsáveis, seus amigos de casa. Então, assuma essa responsabilidade de trocar experiências com seu filho. Viva isso. Ore com seus filhos, pelos sonhos deles, pelos propósitos, pelos projetos. Ganhe ou conquiste a confiança dele com a sua sensibilidade em ouvir. Tem filho, jovem ou adolescente, que não quer nada dos pais, não quer que ele fale nada, quer simplesmente que ele escute. Senta lá e fala, tá bom, filho, você quer falar? Desaba, né? Salta. Ele vai vomitar muitas coisas, mas escute. Talvez ele quer só um pouquinho do seu tempo, né? Tem pai que já chega para o filho assim, tem tarefa de casa? Né? O filho já fica assim, tem. Já fez? Vou fazer. Vai para o quarto. Que diálogo é esse? Que diálogo é esse? Esse não é o sonho de Deus para a vida dos pais e dos filhos. Deuteronômio 6 e 7 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Filho, vamos fazer uma caminhada? Bora, pai. Você sabia do que Deus fez na Bíblia com grandes homens e mulheres de Deus? Não, o que foi? Porque tem criança que só sabe a história de Davi e Golias. Nada mais, né? Mesmo assim, porque assiste muito filme e vê muito desenho. Porque nem é o pai que conta, né? Então você precisa sentado, conversando, andando pelo caminho, está dirigindo, que seu filho está do lado, fala com ele, compartilha com ele, conquiste a confiança dele, porque é muito feio quando um filho procura outra pessoa para compartilhar algo que o pai ou a mãe, ele não tem liberdade de fazer com ele. É muito feio. Eu me sinto até constrangido quando alguém vem falar isso comigo. É que meu pai não me dá atenção. É que minha mãe não quer me ouvir. Gente, nós estamos em 2017. O diabo está por aí. Rugindo como um leão, buscando a quem tragar. A gente estava ali hoje na casa de Thaís, né? Mas que carnaval de adolescentes e jovens descendo. Não sei nem para onde que estava indo. Thaís me contou, falou assim, ainda bem que você não estava lá depois do acontecido. A polícia chegou lá, só viu, né? Só viu o neguinho correndo para um lado e para o outro. Mas eram muitos jovens e adolescentes. Não era 20, 30, 40. Eu acho que no tempinho que a gente estava ali, eu acho que passou uns 100, mais ou menos.
naquele instante que a gente estava ali. E eles falavam que já estava passando mais, ó. Alguns tomando bebida, outros com garrafa de água, né? Por quê? Porque não tem orientação dos pais, quem sabe não tem um ensino correto, ou quem sabe não tem um diálogo com seus pais. Quer conquistar o seu filho? Converse com ele, abre um tempo para ele, invista na vida dele, ore com ele, faça isso. Seja um amigo, um conselheiro, um companheiro, né? Se atualize, porque os meninos estão aí jogando uns jogos tão, né? War, né? Star Wars. E o pai ainda está lá na época do Facebook, caçando o Facebook para entrar ainda. Não tem mais não. Acabou, né? Está lá em Nintendo, joguinho de Nintendo, dos anos 80. E o filho já está bem avançado, né? Não sabe o que o filho anda jogando, não sabe para onde o filho anda, né? Que caminho ele está seguindo, então cuida disso. Acompanhe, tente se atualizar. Peça a Deus para te ajudar nessa questão e você se aproximar. Deus só pode ser glorificado quando pais e filhos abrem mão do seu egoísmo e interesse e consideram os outros, o interesse um dos outros. Ou um do outro. Abre mão. Desce do seu status de pai e seja criança por um dia. Ou seja, um jovem, um adolescente. Né? Filho, vamos no shopping. Vamos no shopping jogar um jogo daquele lá que você gosta? Né? Vamos lá. Vamos apostar umas corridinhas. Né? Vamos lá. Estou disposto. Né? Abre esse espaço, que assim Deus vai dar um relacionamento saudável entre pais e filhos. Com certeza esse é o desejo do coração de Deus. Queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Então abraça o seu abençoadinho aí, eu sei que tem muitos. Eles são a herança do Senhor. Se seu filho não está aqui nessa noite, ou está distanciado dos caminhos do Senhor, ore por ele também nessa noite. Porque um dia ele pode estar aqui com você. Juntos, como família, louvando ao Senhor e apresentando as nossas vidas a Ele. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor instituiu a família. E desde a antiguidade, no sonho, no coração do Senhor, a família é um projeto do Senhor. Quero abençoar, meu Deus, através do Senhor e da Tua palavra, cada família representada aqui nessa noite. Obrigado pelas crianças, obrigado pelos adolescentes, pelos jovens e pelos pais que se fazem presentes. Que o Senhor abençoe essas famílias, meu Deus, que elas vivam debaixo da autoridade do Senhor, da instrução, do conselho, da sabedoria, ó Deus, e no conhecimento do Senhor. Deus, que essas famílias possam experimentar juntos experiências maravilhosas debaixo da Tua graça. Que não sejam famílias normais, que sejam famílias diferentes com a presença do Senhor. E que essas famílias possam fazer diferença nas suas ruas, nos seus bairros, por onde quer que andar. Deus, eu quero orar por aqueles filhos, por um momento de rebeldia, ainda não estão te servindo ou estão fora, ó Deus, dos propósitos do Senhor. Eu oro, Deus, para que esses pais aqui presentes, que não têm os seus filhos aqui nessa noite, um dia possa se alegrar e dizer com toda convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa, meu Deus, tudo que fizemos, que tudo isso aqui, meu Deus, dessa noite, os louvores cantados por esses jovens, ó Deus, a Tua palavra, as famílias, ó Deus, que tudo que foi feito aqui nessa noite, que possa render glórias ao Teu nome. Recebe, meu Deus, a nossa adoração, recebe a glória que Te é devido. Ó Deus, nós como igreja, nós diminuímos, nós, ó Deus, nos rebaixamos
para ver o Senhor crescer e ser glorificado e honrado através das nossas vidas. Que Deus abençoe as nossas vidas.